Muito bom. Meu nome é Jorge Carlos Jucosca, eu sou auditor de Dianética, ou seja, o terapeuta que aplica o conteúdo deste livro, que é o livro de Dianética, para ajudar as pessoas a melhorarem as suas vidas. Com esse material aqui, nós conseguimos destravar a vida das pessoas. E isso é de uma forma muito simples, porque como uma pessoa funciona? Uma pessoa é um ser espiritual. Quem olha através dos olhos e pensa usando o corpo e a mente, é a própria pessoa como ser espiritual. O ser espiritual que está consciente de estar consciente e está localizado no espaço-tempo. Essa pessoa, então, tem uma mente que é um sistema operacional. Esse sistema operacional é como se fosse um computador, né? E esse computador está sujeito a alterações do ambiente. Tudo aquilo de ruim que fizerem a pessoa, todas as vezes que uma pessoa for agredida, todas as vezes que uma pessoa for prejudicada, todas as perdas que tiver sofrido, fracassos e todas as coisas ruins que foram se acumulando ao longo do tempo, como que corrompem esse sistema operacional, fazendo com que a pessoa torne-se mais agressiva, insegura, medrosa, tenha doenças psicossomáticas e doenças físicas também podem ser como precipitadas por excesso de carga emocional negativa na mente da pessoa. E isso ocorre porque a mente reativa é um sistema que obriga a pessoa a pegar as coisas ruins que lhe fizeram e fazer as mesmas coisas aos outros. E a pessoa faz e nem percebe como. E se não fizer, o sistema se volta contra a própria pessoa, produzindo doenças psicossomáticas como ansiedades, angústias, inseguranças e outras coisas mais. É uma loucura isso. Parece até que nós estamos falando da Matrix. Sabe o filme Matrix? Pois é, parece que estamos falando disso. Mas é exatamente assim. Todas essas coisas ruins que fizeram a você ao longo do tempo, essa coisa vai acumulando carga emocional negativa na sua mente. E na medida que o tempo passa, esta coisa vai tornando você menos inteligente, menos feliz e menos capaz. Você não percebe como isso ocorre, porque está envolvido no dia a dia e isso faz parte do sistema, faz parte da mente reativa e da operação, da maneira com que ela opera sobre você, de fazer com que você fique tão ocupado que não perceba que ela está aí. Que não perceba de onde vêm as sensações ruins que você sente, que não perceba de onde vêm as dificuldades no pensamento, na ação, na decisão, na tomada de decisões, e de enxergar o que é óbvio. E te leva então a tomar decisões erradas, decisões que não te ajudam. Como esse sistema funciona? Isso é um negócio muito simples. Toda vez que você está num ambiente que se parece com ambientes anteriores, onde você sofreu dores físicas ou emocionais, essa coisa liga-se e faz com que você se sinta como se estivesse lá, naqueles incidentes, naqueles ambientes onde essas dores aconteceram. É simples desse jeito. Vamos usar um exemplo bem simples para se exemplificar melhor isso. Uma pessoa, por exemplo, vem de uma família onde os pais e as pessoas, enfim, que moravam nessa família, nessa casa, brigavam muito. O que acontece? Esse indivíduo se casa com outra pessoa, formando sua própria família, e a outra pessoa veio de outra família que tem um histórico semelhante de brigas, de discussões, de problemas, de essas coisas que não são boas, né? Os dois que trouxeram essa bagagem para dentro do novo lar que estão formando, em algum tempo isto começa a entrar em reestimulação, ou seja, começa a ligar-se. E o ambiente, como ele é similar aos ambientes onde os dois viveram, a casa que eles estão agora construindo, o lar que estão construindo, começa a se tornar um grande problema, ao invés de ser um negócio legal, feliz e tudo mais, né? É assim que funciona isso. E se as pessoas não encontrarem uma forma de lidar com isso, ou
forem para terapia, por exemplo, para esgotar essas cargas emocionais negativas e compreender melhor o que está se passando, a tendência é que o casal entre numa situação em que possa até se separar. E isso é muito comum, e eu, como terapeuta, vejo isso acontecer frequentemente, porque as pessoas chegam num ponto em que é impossível a convivência de tantas coisas ruins que já aconteceram nas brigas, nas discussões, nos desentendimentos que o casal tem, e tudo isso vem como motivador das histórias pregressas de cada um. O que cada um trouxe como uma bagagem agora se tornou um grande problema, e a pessoa não percebe que os problemas que eles estão tendo no presente são originados pela experiência ou pelas experiências ruins que tiveram no passado no mesmo assunto. Isso é assim de simples. Agora mesmo, vindo para cá, eu estava no Uber, né, conversando com o motorista, e ele me falou que desde que ele faliu, desde que ele teve uma falência por problemas com uma sociedade, ele nunca mais teve coragem de montar outro negócio. Nunca mais ele se sentiu seguro. E sempre que ele tem que tratar de qualquer negócio com pessoas, ele fica como que preocupado até onde essa pessoa é confiável ou não, em função das experiências ruins que teve no passado. Então, esse é o exemplo de como a mente reativa opera sobre a pessoa. Sempre que a pessoa está num ambiente que se parece com ambientes anteriores, tende a comportar-se e sentir-se como se estivesse lá. É simples desse jeito. E não tem como errar. Todos os casos e todas as situações são exatamente iguais. Se você olha, por exemplo, para a vida de qualquer pessoa que você conheça, qualquer dificuldade que essa pessoa apresente, e não importa o que seja, essa dificuldade está vindo de alguma coisa que fizeram a pessoa no seu passado, de alguma forma. E estas coisas são exatamente assim. Então, se a pessoa é muito insegura, você pode perguntar para a pessoa assim: quem conviveu com você que era inseguro? Se a pessoa disser ninguém, né, ninguém, então as pessoas eram muito assim, donas de si, sabiam o que estavam fazendo e tudo mais. Ok. E quem era que te invalidava, que colocava em dúvida as suas certezas? Porque sempre vem de fora. Sempre vem de pessoas com quem você conviveu. Isto é uma coisa que não tem como errar. Todos os casos são exatamente iguais. É por isso que, como terapeuta, eu tenho um sucesso tão grande de ajudar tantas pessoas, exatamente por causa disso, porque a facilidade de localizar esses incidentes, de onde vêm as origens dessas coisas, são muito fáceis, né? Isso é tudo muito fácil de localizar. Por quê? Porque não importa o que a pessoa tenha como dificuldade, isso veio de alguém com quem ela conviveu. Muito bem. Aí você tem, por exemplo, uma pessoa que fracassou na vida muitas vezes, né? Como é que essa coisa acontece? Por que fracassa? O que foi que aconteceu, né? E a pergunta é a mesma. Com quem você conviveu que fracassou na vida? E você vai ter pelo menos uma pessoa que era uma pessoa próxima e era uma pessoa importante, que você gostava muito e que te ajudou, ou era uma pessoa que você não gostava nada e que te prejudicou muito. Dá na mesma, porque você põe muita atenção nessa pessoa e acaba como que reproduzindo na sua vida os mesmos resultados que essa pessoa teve. Isso é muito comum de acontecer. Já vi muita história dessa e já tirei muita gente de histórias como essa, onde as pessoas são um sucesso hoje devido ao processo de chamada audição de genética que passaram comigo. Entende como funciona isso? É simples assim. Então, na medida que uma pessoa vive a vida, as coisas ruins que lhe fizeram, essa coisa se transforma numa dramatização que a pessoa obedece e executa essa dramatização de alguma forma, fazendo as mesmas coisas aos outros e não faz a menor ideia de que está fazendo isso. Muito bem. Então isso é a mente reativa. Ela é um sistema de estímulo-resposta absoluto. Quando eu falo sistema de estímulo-resposta absoluto, entenda o seguinte. Pensa nos animais. Se você tem um animal em casa e ele é bem tratado, bem cuidado e todo mundo dá cuidados para ele, carinhos, etc, etc,
Normalmente ele é muito tranquilo, e se for um gato dorme o dia inteiro, se for cachorro a mesma coisa, né? Dorme o dia inteiro, é muito amoroso, cuidadoso e tudo mais. Mas você pode ter tido já a experiência ou ter tido notícias de um caso onde o animal vivia numa casa onde as pessoas brigavam muito. E o que acontece com o animal? Ele tem doenças esquisitas e ele tende a ser agressivo, ou seja, rasga as coisas, destrói o sofá e essas coisas todas. O sistema operacional de um animal é estímulo-resposta, ele duplica as emoções humanas. Então, esse mesmo sistema continua existindo dentro de cada pessoa. E o grande problema é que as pessoas não sabem disso até agora. Quem estiver assistindo agora já vai saber. Mas até então, até a saída desse livro, até o lançamento desse livro em 9 de maio de 1950, não se sabia que esse inimigo existia e que existia dentro de todas as pessoas, sem nenhuma exceção. E é um sistema de estímulo-resposta que usa e te obriga a usar as coisas ruins que te fizeram para fazer as mesmas coisas aos outros. E você vai fazer e nem vai perceber como. É verdade. E se você não fizer o que a dramatização do incidente exige, você vai fazer isso com você mesmo. Ou seja, você vai... É o tipo da coisa assim, se correr o bicho pega, se parar o bicho come. É assim de simples. Isso é mente reativa. E esse é o maior inimigo que você tem dentro de si e não faz a menor ideia disto. Como um outro exemplo do funcionamento da mente reativa, eu tenho um histórico de vários juízes que eu ajudei a passar em concurso. E as histórias desses juízes é exatamente a mesma. As pessoas tinham fracassado muitas vezes em provas anteriores e quando iam para a prova, teve casos de pessoas que erraram questões que sabiam desde o primeiro ano da faculdade. E essas coisas ocorrem assim porque a pessoa, depois de ter fracassado muitas vezes, a atenção fica presa no fracasso e o fracasso tende a repetir-se. O mesmo se aplica a relacionamentos, por exemplo. Uma pessoa que fracassa muitas vezes em relacionamentos tende a fracassar mais. Por quê? Porque fica presa nisso, por causa do sofrimento, por causa de toda a expectativa que colocou no relacionamento novo e que deu errado, e assim foi, né? Então, nas sessões de dianética, quando a gente esgota essa carga emocional negativa, a pessoa sai de dentro disso. E é vida nova a partir daí. Por quê? Porque se é um caso onde uma pessoa diz assim, eu tenho dedo podre para relacionamento e não consigo encontrar ninguém que seja adequado para mim, de repente encontra. E isso são poucas horas de trabalho. É um trabalho muito rápido. Porque os incidentes traumáticos que uma pessoa viveu não foram muitos. Dá para contar nos dedos de uma mão, provavelmente, e no máximo nos dedos de duas mãos, né? Que foram as coisas assim mais duras, mais pesadas, né? O resto são coisas simples e fáceis de manejar, né? Muito bem. Então a mente reativa é um sistema de estímulo-resposta absoluto, como eu disse, e que faz com que você dramatize as coisas ruins que te fizeram, fazendo as mesmas coisas aos outros, sem que você tenha sequer a noção de que está fazendo isso. Em alguns momentos você pode ter uma ideia do tipo, eu me comporto como se fosse meu pai em certos momentos. Ou em outros você pode pensar assim, de vez em quando eu sou como se fosse minha mãe, eu faço umas coisas que se parecem com o que ela fazia, e coisas assim, né? Mas não sabe exatamente por quê, nem como. E é simples desse jeito. Então pensa na mente reativa como um sistema de estímulo-resposta absoluto, certo? Então o primeiro aspecto do funcionamento da forma com que a mente reativa te afeta é exatamente quando o ambiente é similar a ambientes anteriores, onde você sofreu alguma dor, física ou emocional. Muito bem. Depois disso, tem as linguagens. Aí o negócio fica complicado. Por quê? Porque a linguagem, ela cria como que comandos hipnóticos, como se fossem gatilhos mentais que fazem com que a pessoa obedeça a estes comandos sem fazer a menor ideia de que está obedecendo um determinado comando de alguém.
Isso é muito doido, mas é verdade. As pessoas com quem a gente convive têm hábitos. E muitos desses hábitos são expressados em frases que as pessoas falam por falar. Maneiras com que justificam as suas ações, a maneira com que justificam a forma com que fazem as coisas, como pensam, o que pensam dos outros, da vida, do governo, da sociedade, sei lá do quê. Essas coisas, depende de o quanto isto é dito, pode se tornar como um comando hipnótico, como se fosse um gatilho mental que você assimila para si mesmo, sem fazer a menor ideia de que você está assimilando isso e de que está vivendo a sua vida baseado numa ideia que não é sua. Vou dar um exemplo disto. Há um tempo atrás eu auditei uma pessoa que tinha perdido a mãe. A mãe faleceu e ela pediu ajuda porque estava sofrendo muito e tal. Foi até lá no meu consultório, aí começamos as sessões. E depois do incidente praticamente esgotado, a pessoa estava muito bem e tal. Uma hora ela falou assim, não, porque minha mãe sempre dizia que o orgulho da vida dela é que ela fez tudo sozinha. Que ela criou a filha dela sozinha, que ela trabalhou sozinha, que construiu a casa dela sozinha, que blá 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 sozinha e sozinha e sozinha, né? Aí, como eu já sei como isso funciona, pedi para ela repetir um pouco estas frases que a mãe dizia. Essa que tinha a palavra sozinha. Na medida que ela foi repetindo estas frases, ela se deu conta de que ela construiu a vida dela exatamente como a mãe tinha feito, de fazer todas as coisas sozinha, até teve uma filha sozinha, construiu a própria casa sozinha, a própria vida sozinha, fez tudo sozinha, e sempre que encontrava um relacionamento, alguém para se relacionar, ela encontrava um jeito de terminar com aquilo, porque afinal de contas tinha que ficar sozinha como a mãe disse que teria que ser. Entende como funciona isso? É assim de simples. A gente nunca sabe como é que isto vai nos influenciar e quem são as pessoas com quem a gente convive, de onde vêm certas ideias. E isso nas sessões de Dianética essas coisas aparecem. Porque a gente escuta muita coisa no dia a dia e a maior parte das coisas passa batido. Você nem se lembra mais do que aconteceu, do que falaram, etc. Mas tem certas coisas como que gruda, sabe? E você entra como que de acordo com esse conceito, com essa ideia, e a partir daí essa coisa passa a ser parte de você. Ou seja, você passa a obedecer esta ideia sem saber que está obedecendo essa ideia. Entende a loucura? A isso se somam também as frases invalidativas, sabe? As coisas que as pessoas dizem do tipo, você não presta para nada, você é isso, você é aquilo. Todas essas coisas que como que carimbam a pessoa de alguma coisa, taxam a pessoa de alguma coisa, todas essas frases elas têm um efeito sobre a pessoa no sentido de diminuí-la. Porque a pessoa não é. Ela pode ser o que ela quiser. Mas quando alguém lhe diz alguma coisa desse tipo, se diz uma vez só, não vai acontecer nada, provavelmente e tal. Mas o problema é que, normalmente as pessoas dizem isso muitas vezes. Não, porque fulano é sempre assim. Não, porque fulano é igual o pai. Fulano é igual não sei quem. Essas coisas, sabe? Quando essas coisas são ditas muitas vezes, a pessoa gradualmente vai como que se tornando aquilo. E isto é o que a pessoa não percebe. Só percebe no dia que for para a sessão, por exemplo, e percebe que está repetindo os padrões de comportamento ou de pensamento do pai, do avô, do tio, de não sei quem, etc, etc. Todas essas coisas são de pessoas com quem conviveu. E isso é porque pessoas dizem coisas do tipo, você é igual a fulano, e não sei o quê. Então as linguagens, as coisas ditas ao alcance do ouvido de uma pessoa inconsciente, com dor, ou talvez nem tanto, depende da quantidade de vezes que isso é dito e repetido, pode se tornar como um comando hipnótico que a pessoa obedece sem fazer ideia de que está obedecendo. Nós estamos falando aqui de Dianética, que é a ciência que explica como a mente funciona, e de como esta solução traz benefícios para as pessoas
que tem uma mente reativa, ou seja, as pessoas que estão por aí, todas as pessoas, incluindo você que está nos assistindo, você tem uma mente reativa que te deixa inseguro, você te deixa confuso, você não tem certeza do que está pensando nem o que está fazendo, você tem dificuldades em tomar decisões, né? Tem angústias, ansiedades, medos, todas essas coisas vêm da mente reativa. Sabe por que eu sei disso? Porque quando uma pessoa não tem mais mente reativa, ou seja, chegou ao estado de clear através dos processos de genética, esta pessoa não tem mais nada disto. E eu sou uma pessoa que está no estado de clear. E eu sei como é viver com mente reativa e sei o que é viver sem mente reativa. Por isso eu estou atestando aqui para você que isto funciona e isto é um produto definitivo, ou seja, uma vez que você chega ao estado de clear, você será clear para sempre. Como quer que você entenda para sempre, tá? Mas funciona. Porque todos os impulsos destrutivos, autodestrutivos, todas as inseguranças, os medos, as coisas todas, tudo isso desaparece porque isto vem da mente reativa. Como eu já não tenho mais mente reativa, eu não tenho mais essas coisas. Então, a vida torna-se muito mais interessante, muito mais fácil, muito mais gostosa. As coisas são muito mais interessantes, tudo é muito mais vivo, tudo é assim palpável, a sensação de experimentar coisas novas é extremamente revigorante e a vida é muito gostosa de viver, sabe? Tudo isso é assim depois do estado de clear, antes não era assim. Antes eu tinha as mesmas inseguranças, os mesmos medos, as mesmas dificuldades de não acreditar em si mesmo, de não ganhar dinheiro suficiente, de todas essas coisas eu tinha, não tem mais. Então isso funciona. Muito bom, agora como resolve-se isso? Como é que funciona essa história de aplicar a tecnologia de genética para ajudar uma pessoa? Bem, as sessões de genética, elas seguem os moldes das sessões de terapia tradicionais, no sentido de que tem um terapeuta e um paciente num consultório, sentados de uma forma exclusiva, onde não tem câmeras, não tem nada, e a pessoa, nesse processo, vai entrar em contato com a dor. Então, a sessão de genética é muito simples. Nós vamos colocar você sentado numa cadeira na minha frente. Você vai, então, fechar os olhos e eu vou dizer assim: retorne a um incidente que contenha pesar. Esses são os primeiros incidentes que nós auditamos. Auditar vem da palavra ouvir, que significa que eu não dou opiniões e não dou conselhos. Então eu só escuto e dirijo a atenção da pessoa para dentro dos incidentes com dor. Muito bem. Então eu digo assim: encontre um incidente com pesar. Aí vamos supor que você foi para um incidente onde faleceu uma pessoa próxima, uma pessoa de quem você gostava muito. E você sofreu muito nesse incidente e sente que a vida nunca mais foi a mesma depois desse dia. Aí você vai para lá e começa a contar a história, de olhos fechados, vai começar a contar a história na sequência dos fatos. E vai chorar como chorou lá, vai se sentir mal do jeito que sentiu lá, tudo igual. Quando chegar no final, eu vou dizer: volte ao início e conta a história de novo. E você vai contar a mesma história de novo e vai sentir-se um pouco mais aliviado. Vai chorar um pouco menos, vai sentir um pouco menos a sensação ruim. E na terceira vez que você contar a história, normalmente já tem um certo alívio, já se sente bem melhor. Quarta, quinta, sexta, sétima, 10ª vez que tem que contar a mesma história, vai se sentindo cada vez mais aliviado, até que um certo momento eu posso perceber pela expressão física que a sua atenção já não está mais lá, já está aqui, em tempo presente. Ou seja, você recuperou-se nessa proporção. Você não é mais e não está mais preso nesta perda. Agora você é você mesmo em tempo presente nessa proporção. Na próxima sessão nós pegamos outro assunto, que normalmente também são perdas, que são os primeiros incidentes a serem percorridos, né? E fazemos com que você reconte esse incidente vez após vez, 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 até que você se sinta aliviado, até que você se sinta bem e saia de dentro dessa coisa. Uma vez que você saiu de dentro dessa coisa, ela não te, assim como que não te influencia mais.
Vamos supor que era uma série de fracassos em relacionamentos, ou um fracasso em relacionamento, ou uma sociedade que deu errado, alguma coisa assim, que uma falência de empresa ou algo desse tipo. Esgota esse assunto já não te incomoda mais, ou seja, não te influencia o pensamento e a ação. Agora você tem como que liberdade para começar outra coisa nova. E você pode fazer isso sem aquela carga ou sem estar o tempo todo sendo lembrado de que um dia você se ferrou por ter aberto uma empresa, ou por ter se apaixonado, ou por ter feito qualquer coisa que você queria muito fazer. Entende como funciona? Isso te dá a liberdade de ser você mesmo, nessa proporção. Eu falo proporção porque cada incidente que é esgotado, você ganha mais liberdade, mais liberdade, mais liberdade, até um ponto em que você chega a um momento em que você sente que pode vencer o mundo com o pé amarrado, sabe? Isso é verdade. E é nesse ponto em que dos meus clientes, em 20 anos de trabalho que eu faço como auditor de Dianética, 22 já se tornaram milionários. Tenho 22 clientes que se tornaram milionários depois de fazer a sessão de Dianética comigo. Isso não ocorre por acaso. E eu não dou conselho nenhum, não faço trabalho de coaching com a pessoa, não faço nada. A pessoa simplesmente deslanchou na vida porque esse era o propósito dela. Isso não quer dizer que isso é uma promessa que você também vai ficar milionário. Pode até ser, desde que você tenha este propósito e queira realmente isto. Aí é uma coisa com você. Mas esses são os resultados. E esses resultados, eles não têm como questionar. Por quê? Porque a pessoa era de um jeito antes e passou a ser de outro jeito depois. A pessoa tem enxaqueca, por exemplo, enxaqueca crônica. Ok, sabemos hoje pela medicina que a enxaqueca crônica é causada por circulação sanguínea e tudo mais. Mas o que causa circulação sanguínea excessiva para dentro da cabeça da pessoa? Por que isso acontece? É a mente reativa. Muito bem, temos que encontrar o gatilho emocional que faz com que isto aconteça, que essa pressão na cabeça dela aumente dessa forma a ponto de doer desse jeito. E são muitos casos já resolvidos onde a pessoa tinha enxaqueca crônica e não tem mais, sabe? E é a partir sempre de um incidente específico que essa coisa precipitou-se e a pessoa passou a ter dor cada vez maior até chegar a um ponto em que a pessoa não aguenta mais. E isso uma vez resolvido, está resolvido para sempre, isso normalmente não volta mais. E eu tenho vários casos desse tipo resolvidos, né? E assim por diante. Casos assim de, por exemplo, ansiedade generalizada, crises de pânico, todo esse tipo de coisa, doenças psicossomáticas, vamos usar esse termo, o tal do CID, Código Internacional de Doenças, lá dos psiquiatras, né? Esse CID, todas as doenças lá causadas pela mente, todas psicossomáticas, são todas causadas pela mente reativa. Todas, sem exceção nenhuma. Porque essas coisas são exatamente isto que eu acabei de falar nesse vídeo inteiro. Todas as coisas ruins que fizeram a pessoa se transformam em alguma dramatização. E essas dramatizações muitas vezes são físicas. Isso se transforma numa coisa que se solidifica no corpo da pessoa e se transforma num grande problema. E é assim que isso funciona. Continuando aqui, estamos falando sobre Dianética e a mente reativa, como uma pessoa funciona. Então a pessoa é um ser espiritual que tem uma mente, tem um corpo, e essa mente é o sistema operacional do corpo, do sistema. E essa mente então pode ser corrompida, pode ser como invadida por vírus e coisas desse tipo, como acontece no computador. Mesma coisa, exatamente igual. Spywares e não sei mais o que. No computador, isso torna a máquina mais lenta e propensa a erros. Na mente reativa, torna a pessoa mais lenta no raciocínio e mais propensa a cometer erros também. Exatamente igual. Então, o que nós fazemos? Limpamos a mente reativa da pessoa e tornamos a pessoa mais inteligente, mais feliz e mais capaz. Podemos fazer isso com qualquer pessoa, não é verdade? Muito bem. Seguindo nesse raciocínio, vamos como que aprofundar um pouco a compreensão de como essa mente reativa funciona.
A mente reativa é um sistema de estímulo-resposta absoluto. Ela opera a partir da dor física e dor emocional. Quanto mais dor física e dor emocional uma pessoa tiver sofrido, mais dificuldades normalmente a pessoa tem. Porque estas coisas se acumulam e tendem a fazer com que a pessoa dramatize as mesmas coisas que lhe fizeram, fazendo as mesmas coisas aos demais. Isso é muito simples. Mas aí, nós vamos entrar no outro assunto agora, que é assim, como é a responsabilidade? Porque até agora, falando só da mente reativa, nós temos, vamos dizer que uma pessoa pode ser completamente vitimizada pela mente reativa. Sim, é verdade. Desde que a pessoa não saiba como funciona, está presa dentro de um sistema que ela não faz ideia de como funciona. Mas, na medida que a pessoa vai avançando nos conhecimentos e compreensão desse sistema, ela vai perceber também que existe uma coisa chamada responsabilidade que ela tem sobre isso. E essa responsabilidade, ela é aquilo que a pessoa faz por ela mesma que melhora a sobrevivência dela e dos outros. Isto é, chama-se ética isso, né? A ética é definida como aquilo que a pessoa faz por si mesmo, que ajuda os demais e a si mesmo a sobreviver. Então, sempre que a pessoa sai de ética, ou seja, a pessoa faz coisas aos outros que não gostaria que lhe fizessem, a pessoa tende a ter menos poder, porque fica menos capaz, numa certa medida. E o que acontece aí? A pessoa fica mais suscetível à mente reativa. Quanto menos a pessoa produza, quanto menos uma pessoa ganhe dinheiro, quanto menos uma pessoa ajude, né? Tanto mais suscetível à mente reativa a pessoa vai estar. Porque a lógica da vida é simples. O objetivo básico da vida é ajudar. Se uma pessoa começa a deixar de ajudar, começa a se mover em direção a sucumbir ao invés de sobreviver. E isto é um fato, porque toda vez que qualquer situação desse tipo ocorra, vamos supor que uma pessoa roubou um dinheiro, por exemplo, né? Ela sai de ética nessa proporção. O que acontece? Fica vulnerável a muitas coisas. Pode ser descoberta, ela vai ficar com medo, a polícia pode pegar ela, pode ser presa, pode ser processada, pode acontecer, a reputação fica questionada, todo tipo de coisa pode acontecer, né? E como não se pode esconder nada entre o céu e a terra, né? Cedo ou tarde alguém vai ficar sabendo o que a pessoa fez, né? Então é melhor que a pessoa seja honesta. Quanto mais honesta uma pessoa for, essa mente reativa tende a como que ficar mais controlada. Quando eu falo uma pessoa honesta, significa que a pessoa tem que ser produtiva, porque o primeiro passo da sobrevivência é buscar abundância. Se a pessoa não busca abundância, já está fora de ética, já é um tipo de desonestidade. Então, quanto mais a pessoa faça por si mesmo para ajudar, e aí que entra o ponto importante disso, porque quanto mais ajude, mais será ajudado. Uma pessoa não pode achar que vai ser feliz sozinho, sem fazer os outros felizes. Isto não existe, não é possível acontecer isso. Não é possível ser de outro jeito, porque não vai acontecer, né? Tudo aquilo que você faz por você mesmo, você tem o retorno disso de alguma forma. Então, quanto mais coisas você faça que ajudem, mais ajuda você receberá nos momentos apropriados. Sabe aquele momento crucial onde as coisas apertam, que você não sabe para onde ir e aparece algo inesperado que te tira do sufoco? Pois é. Esse é o momento em que os seus fluxos de ajuda trouxeram a solução no momento certo. É simples desse jeito. Então, assim, quanto mais você produza, quanto mais você ajude, quanto mais você facilite a vida dos outros, quanto mais você faça coisas que melhoram a vida das outras pessoas, mais controle você terá sobre a mente reativa e melhor será a sua própria relação consigo mesmo, porque você
estando mais feliz por alcançar objetivos, por ajudar mais, que isso dá muita satisfação, ajudar, né? Você tem como que a mente reativa controlada. Num próximo vídeo nós vamos falar sobre a escala de tons emocionais e até onde a mente reativa opera, e a partir de um certo ponto, um certo número, de uma certa vibração específica, a mente reativa não opera mais, porque a pessoa como que se põe acima da mente reativa e opera como um ser espiritual, em causa. Então essa é a dica importante. Qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo e que queira operar como um ser espiritual, fazendo as coisas acontecerem, vai com certeza ter um controle muito maior sobre a mente reativa do que uma pessoa que produz menos, sabe? É assim de simples. Mesmo nas pessoas que são muito produtivas, a mente reativa acumula carga, porque a pessoa tem fracassos, tem perdas, tem todo tipo de coisa. E aí onde a pessoa percebe que, de repente, o interesse, a vontade, a energia já não são mais as mesmas, não tem mais tanta disposição de fazer as coisas, etc, etc. Bom, está na hora de procurar terapia, está na hora de procurar ajuda. Porque assim a gente esgota essas cargas emocionais negativas e você volta a ser como era antes. Recupera-se nessa proporção. Isso é assim, simples desse jeito. É com isso que eu lido todos os dias. Meu maior prazer e maior satisfação é ver pessoas destravando suas vidas. É ver pessoas que estavam, por exemplo, sem emprego, de repente arrumam um emprego dos seus sonhos. Ver alguém que está aí com dificuldades com relacionamento, de repente se apaixona e está feliz. Ver uma pessoa que estava com dificuldades com vendas e de repente começa a vender um monte de coisas e não tem nem tempo de vir para a sessão mais. Estas são assim, as situações que eu vivo no dia a dia com as pessoas que eu audito, com os clientes que eu tenho. Porque esse é o resultado direto da aplicação dessa tecnologia. Quando a gente coloca isso em prática, esgota as cargas emocionais negativas da mente das pessoas, automaticamente a pessoa se torna mais inteligente, mais feliz e mais capaz. E na proporção disto, ela começa a fazer com que as coisas na vida dela andem bem. Porque esse é o supremo desafio nesse universo, fazer com que as coisas andem bem, né? Nós estamos aqui gravando todos esses materiais sobre Dianética. Eu sou Jorge Carlos Jukoski, auditor de Dianética. Eu trabalho com esse material aqui, aplicando esse conceito como um método terapêutico para ajudar as pessoas. Recapitulando tudo então, você é um ser espiritual que tem um corpo e tem uma mente. Sua mente é um sistema operacional que pode ser corrompido pelo ambiente, ou seja, pelas pessoas com quem convive, com todas as coisas ruins que, quando você experimenta dor física ou emocional, fracassos, perdas e coisas desse tipo, essa coisa vai como que corrompendo o sistema e fazendo com que você se torne menos inteligente, menos feliz e menos capaz. E o que nós fazemos com a terapia dianética? Fazemos você se tornar mais inteligente, mais feliz e mais capaz. Exatamente o contrário. Por quê? Porque essas cargas emocionais negativas são como uma fumacinha. Elas não são nada. No entanto, quando você as confronta, passa através, como já expliquei no vídeo anterior, onde você vai ficar lá sentado na minha frente, vai contar a história da coisa traumática que lhe ocorreu, vez após vez, após vez, após vez, até soltar a carga, até você se sentir bem, simplesmente aquilo desaparece. Vamos supor que o evento é uma falência de um negócio. Estava lá você, fazendo seu negócio, tudo bem, no dia a dia, fazendo as coisas acontecerem, tudo ia bem, até que um dia algo deu errado e tudo acabou, né? Então, fracassou no seu propósito, que era ter um negócio próprio, né? Muito bem, desde então você se sente inseguro, tem medo, não consegue mais acreditar em si mesmo, acha que não consegue ganhar mais do que X por mês, etc, etc, né? Todas essas coisas são limitadoras que passaram a existir na sua mente depois dessa falência. Vamos supor que isso aconteceu realmente, né? Tenho certeza que muita gente vai se identificar com essa ideia, porque isso é muito comum a muita gente.
Muito bem, você vai para a sessão e lá você senta-se e vamos começar as sessões. Vai contar essa história 1, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, quantas forem necessário, até que uma hora você vai dar gargalhadas desse assunto. No início você estava chorando porque se sentiu traído, se sentiu vitimizado, se foi enganado, prejudicado, tantas coisas aconteceram. No final você vai dar gargalhadas desse assunto. E isso é o ponto em que esse incidente apaga como carga emocional negativa da sua mente. É o fim da história. A partir daí, você ganhou liberdade para ser você mesmo e fazer o que você quiser daqui para frente. Já não está mais preso numa coisa de um passado que não existe mais, numa coisa de um passado que só serve para te prender, nada mais do que isso. E essa coisa, uma vez libertada, já era. Para a eternidade isso está resolvido. Essa é a magia. E essa é a grande sacada do Sr. L. Ron Hubbard quando lançou esse livro, 9 de maio de 1950, detalhando como a mente de uma pessoa funciona. Você pode comprar esse livro, inclusive. Vou deixar aí o meu site, inclusive, no rodapé do vídeo. Você vai poder adquirir esse livro, tem um botão lá, compre livros e tal, e você pode ler e ver por você mesmo como funciona, né? Que esse vídeo seja para você um marco, que você nunca mais seja o mesmo, por entender que você tem um inimigo dentro de si chamado mente reativa. Este inimigo é o responsável por todos os impulsos destrutivos e autodestrutivos, por todos os pensamentos negativos que você alguma vez teve, por todos os erros que você cometeu, por todas as vezes que você fez coisas contra si mesmo e contra os outros daquele tipo que não gostaria que te fizessem. Todas estas coisas são impulsos que vêm da mente reativa. Sabe os princípios que estão contidos em todas as religiões? Virtudes, todas essas coisas? Isso é o que o ser espiritual é como um ser inato. Ou seja, isto é a pessoa. Todas as coisas que são negativas vêm da mente reativa de alguma forma. Como um impulso, sabe? Uma vontade, por exemplo, de beber álcool em excesso, né? O que a pessoa que faz isso está tentando fazer? Está tentando diminuir alguma ansiedade, alguma preocupação, alguma coisa. Preciso tomar uma para, né, espairecer, para relaxar, para não sei o quê. E, na verdade, está só envenenando o corpo. Então isso não é uma coisa que resolve qualquer coisa, sabe? Isso não ajuda. Todas essas coisas, incluindo qualquer coisa negativa, pensamentos negativos, por exemplo. Alguém te fala algo e você tem um ímpeto de responder a pessoa de forma agressiva. Se você fizer isto, você está fazendo com a outra pessoa exatamente o que alguém fez com você. Ou seja, como um vírus, você está passando essa coisa para frente. E você pode cortar isso, respirar fundo e dizer, ok, entendi, eu não vou falar isso para a pessoa porque não cabe, sabe? Eu não sou assim. E se a gente usar isso, se a gente colocar esse tipo de atitude na vida a partir do momento em que assiste um vídeo como esse, automaticamente a vida começa a se tornar mais interessante. Porque o fluxo, como eu já disse antes, é sempre de dentro para fora. Se você quer ser respeitado, você tem que respeitar antes. Se você quer ser amado, você tem que amar antes. Se você quer que as pessoas gostem de você, você tem que gostar antes. Se você quer ter sucesso, você tem que fazer com que as pessoas entendam que você merece e é digno de confiança para tal. É simples desse jeito. Todo o fluxo é de dentro para fora. Para que alguma coisa te aconteça, você tem que fazer algo antes.